Quando eu conheci o Rodrigo, a primeira impressão que tive dele foi de um homem apaixonado pelo que fazia. Ele sempre falou de grandes planos, de um futuro próspero, de um sonho que seria a base de uma vida juntos. Eu, que era militar, acostumada a enfrentar desafios e trabalhar por causas maiores do que eu mesma, encontrei nesse sonho uma razão para acreditar que, talvez, nós dois pudéssemos conquistar algo que durasse. Ele tinha uma visão, eu tinha a determinação. Eu sabia o que era viver para algo maior. A rotina militar é implacável. O serviço, as horas de plantão, os cursos, as missões, cada dia era um sacrifício. E no meu caso, além disso, havia o fato de ser mulher em uma carreira onde ser vista como igual, ou até mesmo ter voz, era um desafio constante. Mas o que mais me fez continuar foi o meu compromisso com o futuro, com aquilo que estava construindo. Não só como militar, mas como pessoa. No início, tudo parecia perfeito. Rodrigo me dizia que a carreira dele era apenas o ponto de partida, mas que o que ele realmente queria era construir algo grande, algo que ambos pudéssemos desfrutar. Uma vida confortável, onde não precisássemos mais nos preocupar com dinheiro ou com o futuro. Ele falava sobre abrir um negócio, sobre investir em imóveis, sobre criar algo duradouro. Eu acreditava nele. Foi então que comecei a colocar meu tempo, minhas energias e, principalmente, minhas finanças nessa ideia. Como mulher militar, minha carreira já era uma constante batalha. Mas ao lado dele, me sentia como se finalmente tivesse encontrado um parceiro para dividir a carga. Eu não apenas comprei a ideia do sonho dele, eu mergulhei de cabeça, sem hesitar. A cada missão, a cada viagem, a cada plantão extra, eu via a oportunidade de estarmos mais próximos daquele futuro próspero que ele me havia prometido. Eu sabia o que significava fazer sacrifícios para alcançar algo maior, e estava disposta a isso. Rodrigo, no entanto, começou a se distanciar. Aos poucos, ele foi ganhando mais espaço, mais projeção, enquanto eu passava a trabalhar mais e mais para manter nosso estilo de vida e financiar o que ele tanto queria. Eu abri mão de muito. Abri mão de momentos com amigos, de viagens, de convívio social. Não porque não gostasse da minha vida, mas porque acreditava na ideia de que o que estávamos construindo seria para o nosso bem, para o nosso futuro. Ao longo dos anos, fui me distanciando de outras pessoas. Aquilo era o que importava, certo? O que ele dizia, o que ele queria, virou o foco da nossa vida e eu não me opunha. Estava investindo no mesmo sonho. Havia dias em que o cansaço era avassalador. Eu voltava de missões exausta, com o corpo e a mente pedindo descanso, mas precisava continuar. A vida de militar não te permite fraquejar, e meu papel na relação não seria diferente. Eu aguentava e eu acreditava no sacrifício. Isso era necessário para que nosso futuro fosse seguro, confortável. Eu carregava essa responsabilidade com a maior dedicação que poderia oferecer. E enquanto eu lutava para garantir esse futuro, Rodrigo parecia cada vez mais distante. Ele começou a fazer planos sozinho, sem me consultar. O que deveria ser uma parceria passou a ser algo unilateral. Enquanto eu suava em busca de um futuro que nem ao menos conhecia, ele fazia escolhas de negócios, fazia investimentos, enquanto eu estava ali, fazendo a minha parte sem questionar. Ele era a mente criativa, o estrategista, e eu era a força de trabalho, o alicerce. Essa ideia parecia justa na época. Eu estava comprometida com ele, com o sonho dele, com o nosso futuro. Mas à medida que o tempo passava, pequenas atitudes começaram a me incomodar, embora eu não soubesse ao certo como expressar. Quando ele começava a falar sobre os próximos passos para o nosso futuro, havia um tom que me deixava desconfortável. Ele falava como se eu fosse apenas a parceira que segurava as pontas, a figura secundária em nossa história, como se o trabalho árduo que eu colocava todos os dias fosse invisível. E, embora ele me prometesse que um dia seria reconhecida por isso, havia algo que me dizia que ele estava se afastando da ideia de nós e se aproximando de um conceito onde eu era só uma peça do quebra-cabeça dele. Eu não era mais parte do sonho. Eu era uma garantia, uma fonte de renda, uma força de apoio. Ao mesmo tempo, ele começou a dar mais valor ao dinheiro, ao poder, ao status. Eu via ele chegando em casa com uma postura diferente. Os amigos que ele trazia, as conversas sobre negócios que mal tinham a ver comigo, o distanciamento que foi acontecendo. Ele começou a se cercar de pessoas que, no fundo,
Não viam o sacrifício que eu fiz, o esforço que eu coloquei. Comecei a sentir que ele via tudo isso como um simples ato, uma fase. Não era um compromisso, não era um esforço compartilhado. Era uma troca, o trabalho dele pelo futuro prometido. Foi assim, nesse constante movimento, que os primeiros sinais de desgaste começaram a aparecer. O que começou como uma jornada conjunta se transformou em um caminho onde eu estava sozinha, sem perceber que já havia sido afastada do centro de tudo. E o mais doloroso de tudo isso, eu nem ao menos percebia que isso estava acontecendo. Eu acreditava ainda que estávamos construindo juntos. Eu acreditava que ele estava trabalhando para o futuro de nós dois, enquanto eu estava trabalhando para garantir o futuro dele, quando, na verdade, o único futuro que ele estava realmente construindo era o dele mesmo. Os anos seguintes se transformaram em uma sequência de dias que pareciam sempre iguais. Acordar antes do sol, vestir o uniforme, prender o cabelo com precisão quase militar, encarar o espelho com a firmeza que aprendi a ter mesmo quando não sentia nada além de exaustão. Saía de casa com o mesmo propósito de sempre, manter em pé o sonho que já não era mais nosso, mas ainda carregava o peso de ser responsabilidade minha. Eu me tornara a base invisível de um império que crescia a cada mês, e o mais cruel era perceber que, em nenhum documento, em nenhuma assinatura, em nenhuma conquista, o meu nome aparecia. Enquanto eu enfrentava madrugadas em bases isoladas e treinamentos que testavam os limites do corpo, Rodrigo falava sobre expansão. Ele abria filiais, comprava equipamentos, contratava pessoas. As conversas sobre o futuro começaram a girar em torno de números, lucros e metas, assuntos que antes compartilhávamos e que agora ele usava para se exibir. Eu não entendia de negócios. Era o que ele dizia. Você é boa no que faz, amor, mas isso aqui é outra coisa. É jogo de gente grande. Engoli essas palavras como quem engole uma farpa. Sabia que o que ele chamava de jogo de gente grande era sustentado por cada centavo que eu deixava de gastar comigo para investir no que ele dizia ser o nosso caminho. Nos primeiros 2 anos, eu ainda achava que o cansaço era passageiro. Acreditava que, quando as coisas se estabilizassem, ele olharia para mim e veria tudo o que eu havia feito. Mas o tempo tem o dom de revelar o que as palavras escondem. O que eu construía em silêncio era exatamente o que ele usava para me apagar. As pessoas começaram a me olhar como se eu fosse apenas a esposa do empresário. Quando nos apresentavam, ele sorria, colocava a mão nas minhas costas e dizia: "Essa aqui é a minha mulher. Ela é militar", como se fosse uma curiosidade exótica, um detalhe decorativo, não a razão de metade do que ele possuía ter saído do papel. Durante esse tempo, passei por tudo o que uma mulher na farda enfrenta: desconfiança, pressão, olhares atravessados, insinuações. Mesmo assim, me mantive firme, porque lá no fundo, acreditava que o sacrifício era provisório, que quando ele finalmente tivesse tudo o que queria, eu poderia respirar. Eu dizia a mim mesma que o amor exigia fases duras, que o compromisso era um tipo de trincheira, e que eu estava apenas segurando a linha de frente. Só que quanto mais ele subia, mais eu descia. Ele viajava em nome da empresa, fazia contatos, frequentava eventos. Eu ficava, cobrindo plantões, resolvendo contas, preenchendo formulários de crédito que ele não teria conseguido sem meu contra-cheque. Em cada contrato, meu nome servia para garantir. Em cada projeto, minha presença era a segurança silenciosa que ninguém mencionava. Houve uma noite em que ele chegou tarde, cheirando a perfume caro que não era meu. Disse que era de uma cliente, que havia um jantar de negócios. Eu quis acreditar, não por ingenuidade, mas por exaustão. Porque naquele momento, qualquer confronto seria um desvio do foco, o sonho. Eu não queria ser a mulher que destrói o que ajudou a construir. Então calei, e o silêncio virou rotina. O império dele, ou melhor, o que ele dizia ser dele, cresceu. Começou a aparecer em revistas locais, a dar entrevistas curtas, a ser elogiado por amigos que nunca souberam de onde veio o primeiro investimento. Lembro de uma reportagem onde ele foi descrito como homem de origem humilde que construiu tudo com esforço próprio. Li aquilo num intervalo de serviço, com a farda suada e o rosto coberto de poeira. Não chorei. Só fechei o jornal e voltei para o treinamento. Ninguém sabia, mas eu era a origem daquele esforço que ele chamava de próprio. Com o tempo, a admiração que eu sentia se transformou em algo difícil de nomear. Não era exatamente mágoa nem raiva. Era uma espécie de luto por algo que ainda respirava. Eu olhava para ele e via um homem que eu amava.
mas que já não existia. No lugar, havia uma versão polida, calculada, que falava sobre lucro e imagem com a mesma frieza com que falava comigo. A cada conquista dele, eu me tornava mais invisível. E ainda assim, eu continuava a contribuir. Continuei fazendo empréstimos em meu nome, usando meu histórico militar para garantir taxas menores. Continuei financiando equipamentos, pagando contas quando ele atrasava, acreditando que, em algum momento, ele me olharia e entenderia que eu nunca quis parte da fortuna. Só queria respeito. O tipo de respeito que ele cobrava de todos, menos de mim. Foram 7 anos. 7 anos de batalhas reais e metafóricas. Enquanto eu enfrentava chuva, lama e ordens em missões, ele enfrentava reuniões e sorrisos falsos. Eu voltava com o corpo cansado, ele voltava com cheques assinados. A diferença é que meu suor tinha propósito, o dele, aparência. E o que mais doía era perceber que ele achava que minha farda me protegia da dor, como se disciplina fosse antídoto contra o abandono. Eu aguentava, sim, mas não porque era fria, e sim porque aprendi a resistir em silêncio. Foi nesse período que percebi um novo padrão. Cada vez que algo importante era decidido, ele não me consultava, só me informava, como se eu fosse uma funcionária do nosso lar. Ele se acostumou a ser o rosto das vitórias, enquanto eu me tornava o corpo que sustentava o bastidor. A mãe dele, que no início me tratava com cordialidade, começou a aparecer mais. As visitas se tornaram constantes, as opiniões dela, inevitáveis. E todas vinham na forma de pequenas agulhas disfarçadas de conselhos. Você é esforçada, querida, mas homem precisa de mulher que entenda o papel dele. Eu sorria por educação, mas dentro de mim, cada palavra deixava um arranhão. Rodrigo passou a ouvir mais a mãe do que a mim. Qualquer discordância que eu tentava expressar virava uma afronta. Ele dizia que eu estava me deixando contaminar pelo quartel, que eu não sabia separar a hierarquia do lar. Eu não retrucava. O silêncio, mais uma vez, era minha forma de sobreviver. Às vezes, à noite, eu o ouvia falar com ela ao telefone. Voz baixa, tom condescendente, palavras que eu não conseguia entender, mas reconhecia. Ele estava sendo moldado, e o molde nunca me incluía. A sogra, com seu sorriso de gelo e frases que soavam como bênçãos, repetia para ele que eu não passava de uma mulher de rotina, incapaz de compreender o nível em que ele estava. E ele acreditava. Pior, começou a agir como se eu tivesse sorte por estar ao lado dele. Como se a vida que eu ajudara a erguer fosse um favor que ele me fazia. No quartel, eu era respeitada. Sabiam do meu trabalho, da minha disciplina. Em casa, eu era sombra. E esse contraste começou a me corroer por dentro. Eu aprendi a não reclamar. A farda me ensinou que dignidade não se mendiga, mas havia dias em que o peso da invisibilidade era mais cruel do que qualquer treinamento físico. Foi no 7º ano que percebi que tudo o que eu tinha financiado, cada tijolo, cada investimento, cada renúncia, não levava meu nome, nem nos papéis, nem nas memórias. Era como se eu tivesse contribuído para um monumento construído em homenagem a outra pessoa. E o pior, essa pessoa ainda olhava para mim como se eu fosse uma intrusa dentro do próprio alicerce que sustentei. Eu seguia acreditando que, em algum momento, o reconhecimento viria, que talvez ele precisasse de tempo, de amadurecimento, de consciência, mas o tempo, esse velho inimigo dos ingênuos, só me trouxe a verdade. Eu não era parte do império dele. Eu era o combustível descartável que o manteve de pé até ele poder andar sozinho. E foi nesse exato ponto que o silêncio começou a mudar de sentido dentro de mim. Deixou de ser apenas resistência. Começou a virar estratégia. Ela entrou de vez na nossa vida como quem chega para ficar, sem pedir licença. No início, era apenas uma visita esporádica. Almoços de domingo, aniversários, pequenos gestos que pareciam inofensivos. Mas com o passar do tempo, foi ocupando espaço, não só dentro da casa, mas dentro da cabeça do Rodrigo. Dizia vir ajudar, cuidar, aconselhar, mas cada palavra dela era como uma gota de veneno disfarçada de mel. E ele, cego pela admiração que sempre teve por aquela mulher dura, passou a ouvir cada uma delas como se fossem ordens. Dona Helena sempre me olhou,
como quem avalia algo que não compraria. Desde o início, ela me examinava de cima a baixo, com aquele olhar que mistura superioridade e pena. No começo, eu achava que era implicância materna, o tipo de ciúme que mães têm quando o filho se casa. Eu era disciplinada demais, falava pouco, e talvez isso a incomodasse. Ela vinha de uma família acostumada com brilho e aparência, e eu, acostumada com rigidez e hierarquia. Eu falava pouco sobre sentimentos, mas agia. Talvez fosse isso que ela não suportava. Ver alguém que não precisava de aprovação para se manter de pé. Os comentários começaram sutis. Durante um jantar ela disse: "Você devia cuidar mais da aparência, minha filha. Essas fardas acabam tirando a feminilidade da mulher, sabia?" Rodrigo riu, distraído, como quem não vê maldade. Eu apenas sorri, fingindo não ouvir. No outro dia, ela trouxe uma caixa com roupas novas e disse: "Escolhi algumas peças mais delicadas para você, para combinar com o status do meu filho agora." O tom era doce, mas o veneno estava ali. A mensagem era clara. Eu não combinava com o que ela considerava sucesso. Com o tempo, as críticas passaram a ser disfarçadas de preocupação. "Rodrigo, ela é muito dedicada ao trabalho. Mulher assim acaba esquecendo o lar." Eu ouvia da cozinha enquanto preparava o jantar. "Ela é militar, mãe. É o trabalho dela", ele dizia, ainda tentando equilibrar as duas lealdades. "Mas o trabalho dela não devia ser mandar em homens. Devia ser cuidar do marido", ela retrucava. E ele se calava. Essa foi a primeira vez que percebi que o silêncio dele não era neutralidade, era concordância. Ele apenas ainda não tinha coragem de assumir. Cada vez que ela aparecia, deixava algo para trás. Um conselho, um julgamento, uma semente. E Rodrigo, que antes tomava decisões comigo, passou a consultá-la para tudo. O negócio, as viagens, até as pequenas despesas domésticas. "Mãe tem mais experiência", ele dizia. E de repente, nossa casa virou um campo minado, onde cada gesto meu era avaliado, cada palavra distorcida. Se eu falava firme, era autoritária. Se me calava, era fria. Se mostrava afeto, era interesseira. Eu não podia vencer. No quartel, eu comandava. Em casa, era tratada como uma subordinada sem patente. Ela dizia que eu tinha postura demais para ser esposa, que homem não gosta de mulher que anda com o queixo erguido. Rodrigo ria, achando graça, mas o riso dele foi mudando de tom. Aos poucos, começou a repetir algumas dessas frases. Um dia, quando discuti sobre uma despesa, ele respondeu com ironia: "Baixa o tom, soldado. Aqui não é o quartel." Foi a primeira vez que ele usou minha farda como arma contra mim. A primeira de muitas. A casa que eu ajudei a pagar começou a me parecer um território hostil. Dona Helena começou a passar mais tempo conosco, alegando que o filho precisava de apoio, agora que o negócio crescia. Aos poucos, ela foi reorganizando tudo. Mudou móveis de lugar, sugeriu reformas, criticou a comida, insinuou que eu gastava demais com bobagens. Cada mudança parecia pequena, mas todas juntas formavam um cerco. E o pior era ver Rodrigo aceitando tudo como se fosse natural. Ele dizia que ela só queria ajudar, mas eu via a estratégia. Ela estava erguendo muros invisíveis entre nós. Um dia, entre uma xícara de café e outra, ela olhou para mim e disse sem rodeios: "Você acha mesmo que o Rodrigo teria tudo isso se não fosse a cabeça dele? Militar é muito bom para obedecer, mas para comandar? Não serve." Foi dita em tom de conversa, como se fosse uma observação qualquer. Mas aquelas palavras ficaram ressoando em mim. Não era apenas desprezo, era um lembrete do papel que ela achava que eu deveria ocupar, o de alguém que cumpre ordens, não o de quem decide. Rodrigo, nesse ponto, já estava completamente moldado. Repetia os discursos dela com naturalidade, como se sempre tivesse pensado assim: "Você é incrível no que faz, mas aqui é diferente, amor. Aqui quem entende sou eu." E quando eu lembrava o quanto sacrifiquei para financiar seus projetos, ele desviava o olhar, como quem foge de um espelho. Era mais fácil acreditar na versão que a mãe dele criou, a da esposa que se aproveitou, do que na verdade, a mulher que manteve tudo de pé enquanto ele sonhava. Houve um jantar específico que nunca esqueci. Eu tinha voltado de um curso de capacitação, exausta, mas orgulhosa. Tinha recebido elogios, uma menção elogiosa da chefia. Cheguei em casa esperando talvez um gesto de reconhecimento. Encontrei os dois à mesa brindando. "Ao novo contrato",
disse ela, erguendo a taça. Você devia brindar também, querida. Afinal, sem o seu contra-cheque, nada disso teria saído, não é? Rodrigo riu alto. E foi nesse riso que algo em mim se quebrou. Não chorei, não reagi. Apenas sentei, comi em silêncio e deixei que o som dos talheres preenchesse o espaço entre nós. Daquele dia em diante, o que era humilhação disfarçada virou rotina. Ela começou a sugerir que ele fizesse uma separação de bens por precaução, que eu, como militar, deveria entender a importância da estratégia, que era melhor prevenir do que remediar. No início, Rodrigo se irritava, dizia que ela exagerava, mas as palavras dela se infiltravam nas frestas do ego dele. Você trabalha demais e ela ganha bem, ela dizia. Um dia pode mudar de ideia e te deixar sem nada. Era assim, com frases lançadas entre cafés e conselhos, que ela tecia o medo dele, um medo que se disfarçava de prudência. Eu percebia tudo. A frieza dele ao me beijar, o distanciamento nas conversas, o olhar de quem já não via parceria, mas cálculo. A sogra não precisou me atacar diretamente depois disso. Ela já tinha conseguido o que queria, plantou a dúvida. E o que a dúvida faz é corroer a confiança de dentro para fora. Rodrigo começou a questionar coisas pequenas. Quanto eu ganhava, como eu gastava, por que ainda investia em certos cursos. Começou a pedir notas, comprovantes, como se eu fosse uma suspeita dentro da própria casa. E por mais que doesse, eu permaneci calma. A disciplina que aprendi na farda virou escudo. Eu observava, registrava, esperava. Sabia que quando se luta contra alguém que manipula em silêncio, reagir é entregar munição. O que Dona Helena nunca entendeu é que a força de uma mulher treinada não está em gritar. Está em suportar até o momento exato de agir. O ápice veio quando ela passou a se referir a mim como a militar, nunca mais pelo nome. A militar já chegou? A militar já comeu? A militar vai junto? E o pior, Rodrigo não corrigia. Um dia, na frente de amigos, ela disse, rindo, imagina meu filho casado com uma sargento. Quem diria, hein? Mas pelo menos ela deve saber policiar o casamento. Todos riram. Eu também. Mas dentro de mim, o riso virou faca. E ainda assim, mantive o semblante calmo. Porque aprendi que algumas batalhas se vencem pela compostura. Os anos seguintes foram uma lenta erosão da dignidade, até que percebi que ela não me queria como nora. Queria me ver fora da vida dele. Não por ciúme, mas por poder. Eu representava o que ela nunca foi, uma mulher independente, que não precisava de ninguém para sobreviver. E isso, para alguém como ela, era intolerável. Então, ela me minou, pouco a pouco, até me transformar em alguém que Rodrigo enxergava com desconfiança. No final, ela conseguiu o que queria. Ele já não tomava uma decisão sem consultar a mãe. E quando, certa noite, encontrei um contrato de separação de bens deixado sobre a mesa, sem assinatura, mas já com meu nome digitado, entendi que o campo de batalha havia mudado. Eu não estava mais lutando por um casamento. Estava cercada, em território inimigo, e minha única arma era o silêncio. E foi nesse silêncio que decidi que, se um dia viesse o ataque, eu estaria pronta. Eu não ia implorar. Eu não ia me justificar. Eu ia apenas apresentar a verdade, documentada, assinada, inegável. E quando esse dia chegasse, ele finalmente entenderia o erro de confundir uma mulher disciplinada com uma mulher submissa. Há um instante em que o amor não termina. Apenas muda de natureza. Deixa de ser ponte e vira muro. No meu caso, não houve grito, nem rompimento declarado. Foi um silêncio diferente. Um olhar que antes buscava cumplicidade e passou a medir distância. Rodrigo não precisou me dizer que eu havia deixado de ser sua parceira. A forma como ele me observava já dizia tudo. Eu deixei de ser parte do plano para me tornar um empecilho que precisava ser administrado com cautela, como quem evita tocar em uma ferida antiga que ainda sangra. A rotina já não era mais um reflexo da vida a dois. Ele acordava antes de mim, saía sem dizer nada, voltava tarde. As conversas, quando existiam, giravam em torno do negócio, das metas, das ideias que agora tinham nome e assinatura só dele. A sogra, sempre presente, tornara-se a sua sombra oficial, a voz que o acompanhava mesmo quando ela não estava fisicamente ali. Às vezes eu percebia o eco dela nas frases que ele dizia. Mulher precisa saber seu lugar. Você devia relaxar mais e confiar em mim.
essas coisas de contrato e documento não são para você. Tudo com aquele tom condescendente, manso, de quem acredita estar educando alguém. Eu observava. E foi nessa observação constante que entendi o que estava acontecendo. A mãe dele havia feito o papel dela com perfeição. Plantou a dúvida, regou a desconfiança, e agora via o filho florescer no terreno da ingratidão. Rodrigo, que um dia me pedira ajuda para erguer um sonho, agora me olhava como quem vê um obstáculo entre si e o sucesso. Era como se eu fosse um lembrete incômodo de tudo o que ele precisou de mim para chegar onde chegou, e, portanto, algo que precisava ser apagado para que a narrativa ficasse limpa. As mudanças começaram pequenas, como sempre. Um comentário aqui, uma recusa ali. De repente, eu já não era consultada sobre nada. As contas, os investimentos, as decisões, tudo passava a acontecer longe de mim. Quando eu questionava, ele dizia que não queria me sobrecarregar, que estava cuidando de tudo para me poupar. E por um tempo, acreditei. Afinal, eu sempre carreguei a ideia de que confiança era um voto que se dava inteiro, não pela metade. Só que a confiança, quando colocada nas mãos erradas, vira arma. E foi isso que aconteceu. Um dia, cheguei mais cedo do quartel. A casa estava silenciosa, mas sobre a mesa havia um envelope aberto. Dentro, documentos, contratos, assinaturas, tudo no nome dele. No rodapé de uma das folhas, reconheci meu próprio número de CPF, vinculado a um empréstimo de valor alto. E ao lado, uma assinatura que não era minha. Fiquei parada ali, olhando, sentindo o chão se afastar um pouco dos meus pés. Quando ele chegou, à noite, mostrei o papel. Ah, isso foi só uma formalidade. O banco pediu o seu nome para agilizar o processo. Você sabe como é. Eu sabia. Sabia o suficiente para entender que aquela formalidade podia me afundar se ele quisesse. Não discuti, não naquela noite. Aprendi no serviço que há situações em que confrontar é o mesmo que se expor ao inimigo sem proteção. No lugar disso, anotei mentalmente tudo: a data, o valor, a justificativa. A partir daquele dia, comecei a guardar provas, recibos, mensagens, transferências, pequenas peças que pareciam inúteis, mas que eu sabia que, um dia, poderiam ser o meu escudo. Não por paranoia, por sobrevivência. Os meses seguintes foram uma sucessão de ausências. Ele estava cada vez menos em casa, e quando estava, parecia incomodado com minha presença. Eu não o reconhecia mais. A voz, antes cheia de entusiasmo, agora saía arrastada, impaciente. As perguntas simples: vai jantar? Deu tudo certo no trabalho? Se tornaram gatilhos para discussões sem sentido. Ele me acusava de ser fria, distante, de estar casada com a farda. E eu olhava para ele e via um homem que já não falava comigo, mas com a ideia que criara sobre mim. O auge da distância aconteceu em um sábado. Eu tinha voltado de uma missão de campo, exausta, e encontrei a casa cheia. Amigos dele, música alta, risadas, uma festa improvisada que eu não sabia que existiria. Ele me apresentou como se eu fosse uma convidada qualquer. Essa é a Luísa, disse, sem acrescentar nada mais. Não minha esposa, não a mulher que esteve comigo desde o começo. Apenas a Luísa. Um nome solto no ar. Senti um desconforto profundo, mas permaneci ali, observando. Em determinado momento, ouvi um dos amigos dele dizer: "Cara, você deu sorte, viu? Casou com uma militar. Deve ser garantia de estabilidade, né? Enquanto ela paga as contas, você faz o dinheiro render." Todos riram, inclusive ele. Aquele riso foi o som do meu fim dentro daquele casamento. Eu soube ali que algo em mim havia morrido. Não o amor, mas o respeito. E o respeito, uma vez enterrado, não ressuscita. Nos dias que se seguiram, comecei a viver no automático. Ia para o quartel, voltava, cumpria as obrigações, sem permitir que ele notasse o quanto eu já estava me desconectando. A vida em comum virou convivência de fachada. Dormíamos sob o mesmo teto, mas em planetas diferentes. Ele começou a passar mais tempo na empresa e, quando estava em casa, estava ao telefone, falando com alguém, às vezes a mãe, às vezes uma sócia. O nome dela, Camila, apareceu pela primeira vez numa mensagem que vi por acaso, piscando na tela do celular dele. Tudo pronto para amanhã? Eu não perguntei o que seria amanhã. Já sabia que não era algo em que eu estivesse incluída.
Pouco depois, ele me disse que precisaria viajar a trabalho. Ficaria fora por uma semana. É uma oportunidade grande. Não dá para recusar. Eu apenas assenti. E quando ele saiu pela porta, eu não senti saudade. Senti alívio. O silêncio que ficou foi o mais doce que eu havia ouvido em meses. Nesse intervalo, reordenei meus pensamentos. Revisei documentos. Refiz contas. Pela primeira vez em anos, pensei em mim. Em quem eu tinha sido antes de virar apoio de alguém que não me via mais como pessoa. Ele voltou dias depois, com o mesmo perfume caro e a mesma expressão distante. Trouxe presentes. Um colar, flores, uma tentativa de compensação. Achei que você fosse gostar, disse, colocando o colar sobre a mesa. Era bonito, caro, mas impessoal. Um objeto comprado por culpa, não por afeto. Guardei na caixa e nunca usei. Pouco depois disso, ele anunciou que pretendia abrir uma nova empresa e que para isso precisaria se reorganizar financeiramente. Essas palavras na boca dele sempre significavam que algo seria tirado de mim. E dessa vez não foi diferente. Um dia, encontrei um advogado no escritório de casa. Rodrigo apresentou-o como amigo da família. Ele me cumprimentou com um sorriso protocolar e me entregou uma pasta. São só ajustes burocráticos, nada demais, disse o marido. Eu abri e vi o título. Acordo de dissolução de sociedade conjugal. Minuta preliminar. Olhei para ele sem dizer nada. Ele desviou o olhar. Não assinei, não chorei. Apenas fechei a pasta. Guardei-a comigo e fui para o quartel no dia seguinte como se nada tivesse acontecido. Lá, entre relatórios e instruções, percebi o que eu precisava fazer. Preparar-me para uma guerra diferente. Uma que não se vence com fuzil ou farda, mas com estratégia e sangue frio. As semanas seguintes foram de tensão muda. Ele tentava agir como se nada tivesse acontecido, mas os gestos denunciavam o desconforto. As ligações da mãe se tornaram mais frequentes, sempre em horários que ele achava que eu não ouviria. Certa noite, porém, ouvi claramente. Você precisa resolver isso logo, Rodrigo. Ela ainda tem documentos, ainda tem acesso. Limpe o nome dela antes que ela te arraste junto. Ele respondeu algo baixo, mas o suficiente. Pode deixar, mãe. Já está em andamento. Foi naquele instante que percebi, eu já não era esposa, nem parceira, nem sequer pessoa. Eu era um problema logístico a ser eliminado da equação. Mas o que eles não sabiam é que, enquanto me viam como obstáculo, eu já tinha compreendido a dinâmica. E diferente deles, eu sabia esperar o momento certo para agir. Aprendi isso com a vida militar. Nenhuma batalha se vence com raiva. Se vence com preparo, observação e frieza. Então, segui a rotina, mas em silêncio, documentando cada passo. Eu sabia que o próximo movimento viria deles. E quando viesse, eu estaria pronta. O amor que um dia me fez sustentar tudo, agora me servia de combustível para resistir. Porque o amor, quando morre em silêncio, renasce em forma de lucidez. E eu já estava lúcida o suficiente para saber que o que estava por vir não seria apenas uma separação, seria uma guerra. O envelope chegou numa terça-feira chuvosa, o tipo de dia em que até o relógio parece se arrastar. Eu estava voltando do quartel, cansada, com o uniforme encharcado e a cabeça ocupada com relatórios, quando encontrei o papel pardo em cima da mesa, deixado pelo porteiro. Reconheci o selo antes mesmo de ler. Citação: Vara de Família e Sucessões. Por um instante, pensei que fosse algum erro administrativo, talvez algo envolvendo um colega ou uma assinatura pendente. Mas o nome ali era o meu, e o autor da ação, o dele, Rodrigo Almeida Costa. O chão pareceu girar um pouco, e não foi por surpresa. Foi por confirmação. Porque, no fundo, eu já sabia que aquele desfecho viria. Eu só não sabia quando. Abri o envelope com cuidado, como quem abre uma ferida que já estava cicatrizando, e comecei a ler. Cada linha era um golpe preciso, cirúrgico, pedido de dissolução de união estável, alegações de comportamento controlador, autoritário, incompatível com a vida conjugal saudável, e, entre aspas, um trecho que ele certamente havia dito com calma ao advogado. A requerida demonstra traços de rigidez excessiva decorrentes de seu histórico militar, o que torna impossível a convivência. Não chorei, nem tremi. Apenas continuei lendo uma linha após a outra, até chegar ao parágrafo final, onde ele solicitava a partilha,
proporcional às contribuições reais de cada parte. Em outras palavras, ele queria o que era meu, o dinheiro que saiu do meu soldo, das minhas horas extras, dos plantões que me custaram noites de sono e anos de juventude. Ele não só queria o que construímos, queria o que eu mantive em pé sozinha enquanto ele se perdia em vaidade. A ironia maior foi notar que o endereço do advogado dele era o mesmo do escritório que eu vira aquele homem semanas antes, o tal amigo da família. Não era surpresa, era plano. E o plano estava sendo executado passo a passo, com a frieza de quem se preparou para apagar uma pessoa sem deixar rastros. Sentei-me à mesa, o som da chuva lá fora preenchendo o silêncio. Por um momento, deixei os olhos percorrerem o ambiente. A casa, ou o campo de batalha, como eu já começava a chamá-la em pensamento, estava imaculadamente organizada. Nada fora do lugar, tudo como eu sempre mantive, e ainda assim, eu já não pertencia àquele espaço. Ele havia me transformado em intrusa na própria vida. Quando Rodrigo chegou naquela noite, parecia preparado para um teatro. Tinha aquele ar ensaiado de quem quer controlar o enredo. Deixou a pasta sobre o balcão e disse, sem olhar para mim: "Imagino que já tenha visto." Respondi com um simples "vi." Ele esperava a reação, talvez lágrimas, talvez raiva. Não dei nenhuma. "Não é o que você está pensando, Luísa." Começou, num tom calmo demais para ser sincero. "Isso é só uma formalidade. É para facilitar as coisas. Não quero briga. Quero que cada um siga seu caminho com dignidade." Eu o observei por um instante. A serenidade dele era quase cômica. "Dignidade." Repeti, saboreando a palavra como quem testa um veneno antes de engolir. "Essa é boa. Você devia saber o que essa palavra significa, já que eu paguei por ela." Ele desviou o olhar irritado. "Não começa, por favor. Eu não quero transformar isso num circo. Você já transformou." Respondi, ainda calma. "Só que o público é outro." Ele tentou falar algo, mas eu me levantei, caminhei até o quarto e fechei a porta. Sentei na cama e fiquei olhando para a parede, sentindo o peso do uniforme ainda molhado. Aquele tecido, que tantas vezes simbolizou força e honra, agora parecia apenas mais uma camada entre mim e o mundo. Eu tirei a farda devagar, dobrei com o mesmo cuidado de sempre e a coloquei sobre a cadeira. A disciplina é o último abrigo de quem perdeu tudo o resto. Nos dias seguintes, ele agiu como se nada tivesse acontecido. Saía cedo, voltava tarde, e quando estava em casa, fingia uma normalidade patética. Recebia ligações que encerrava ao me ver. Sussurrava nomes que fingia serem de clientes. Eu fingia acreditar, porque no fundo, já não importava. Eu não precisava mais de provas do que ele havia se tornado. Eu precisava apenas organizar as minhas. Procurei um advogado militar, alguém discreto, que conhecesse o peso do silêncio. Entreguei os documentos que havia guardado nos últimos meses. Recibos, extratos, mensagens. Ele folheou tudo com calma e disse: "A senhora tem o suficiente para desmontar a narrativa dele inteira." "Ainda não", respondi, "mas terei." Enquanto o processo seguia seu curso, Rodrigo começou a se mostrar mais nervoso. A sogra passou a ligar com mais frequência, às vezes diretamente para mim. "Luísa, você vai destruir o meu filho, ele te deu tudo", dizia com aquela voz de falsa indignação. Eu apenas respondia: "Ele só está recebendo de volta o que me ensinou, disciplina", e desligava. Foi ela quem começou a me provocar publicamente. Pequenas insinuações em almoços de família, mensagens veladas nas redes sociais. Algumas mulheres não sabem respeitar o sucesso do marido. Confundem amor com posse. A postagem recebeu dezenas de curtidas, inclusive a dele. Eu li tudo sem piscar. Na mesma hora, salvei a captura de tela. No quartel, ninguém sabia do que estava acontecendo. Eu mantinha a postura, o semblante neutro, as respostas diretas. Mas por dentro, eu já me movia com precisão tática. Se a guerra havia começado, eu seria a única a sair dela sem ferimentos. A audiência foi marcada para o mês seguinte. Rodrigo parecia confiante, como quem tem certeza de que o juiz enxergaria nele o empresário bem-sucedido e, em mim, apenas uma mulher ressentida. O advogado dele era jovem, eloquente, desses que falam alto para compensar a falta de substância. No dia cheguei sozinha, de uniforme. Não por provocação, mas por convicção. Eu era o que ele dizia que eu era, uma soldado, e seria exatamente com essa postura que enfrentaria o campo que ele escolheu. Quando entrei na sala, ele já estava sentado, ao lado da mãe e do advogado. Evitaram me cumprimentar.
O juiz fez as formalidades, explicou o procedimento, e então o advogado dele começou a falar. As palavras eram previsíveis: dependência financeira, comportamento controlador, incompatibilidade, ambição disfarçada de amor. Ele apresentava documentos, alguns verdadeiros, outros distorcidos. Em determinado momento, o próprio Rodrigo tomou a palavra. Meritíssimo, com todo respeito. Ela é só uma soldado de baixo nível. Acha que porque pagou algumas contas tem direito à minha fortuna. A frase caiu como um tiro no ar. A mãe dele sorriu discretamente. Eu não disse nada. O juiz, surpreso, apenas pediu que ele se limitasse aos fatos. E ele continuou, falando de como eu teria me aproveitado, como minha rigidez tornara o casamento insuportável. A cada palavra, eu via a imagem que ele criava de mim. Uma mulher fria, incapaz de amar, que via o marido como investimento. Quando chegou minha vez, o juiz perguntou se eu tinha algo a dizer. Eu me levantei devagar. O uniforme estava impecável, o cabelo preso com a precisão de quem não tem tempo para vaidade. Minha voz saiu calma, quase suave. Meritíssimo, eu gostaria de apresentar algumas coisas. E foi nesse instante que a expressão no rosto do Rodrigo mudou. Ele percebeu pela primeira vez que subestimou a pessoa errada. Eu abri a pasta que trazia comigo, a mesma que ele achava ter desaparecido, e comecei a colocar sobre a mesa, um a um, os comprovantes que ele acreditava que eu nunca guardaria: transferências, recibos, contratos assinados, mensagens trocadas, registros bancários. Cada documento era uma peça de um quebra-cabeça, que formava uma imagem clara, a de um homem que construiu tudo com o dinheiro de uma mulher que ele agora tentava apagar. O advogado dele tentou interromper, mas o juiz levantou a mão. Deixe-a concluir. E eu concluí, com a mesma calma de quem descreve uma operação bem-sucedida. Falei dos anos de contribuição, das renúncias, das promessas. Falei do empréstimo feito em meu nome, da assinatura falsificada, da manipulação. Não havia emoção, apenas fatos. E os fatos, quando expostos sem gritos, pesam mais que qualquer discurso inflamado. Quando terminei, o juiz permaneceu em silêncio por alguns segundos. Rodrigo não me olhava mais. A mãe dele, imóvel, parecia enfim entender o que sempre recusou acreditar, que a mulher que ela chamava de só uma soldado havia aprendido na vida militar a vencer guerras sem derramar sangue, apenas com estratégia. A audiência foi suspensa para a análise dos documentos. Saí da sala em silêncio, com a cabeça erguida. Do lado de fora, respirei fundo e senti, pela primeira vez em muito tempo, o ar livre. Não era vitória ainda, mas já não era derrota. Era território neutro, e eu sabia me mover muito bem por esse tipo de terreno. Naquele dia, percebi que algo fundamental havia mudado. Eu não estava mais lutando para provar amor, ou inocência, ou merecimento. Eu estava apenas recuperando o que era meu e devolvendo a cada um deles o peso das próprias escolhas. E foi ali, naquele corredor frio de tribunal, que compreendi. A guerra que eles começaram com desprezo terminaria comigo apresentando provas. E nada é mais devastador, para quem vive de aparência, do que uma mulher calma demais diante do caos que criou. A sala de audiências tinha o tipo de silêncio que antecede uma tempestade. O ar-condicionado fazia um zumbido constante, e a luz fria das lâmpadas refletia nos vidros das janelas como se o próprio ambiente quisesse apagar qualquer traço de calor humano dali. O juiz folheava os papéis com calma, enquanto o advogado de Rodrigo ajeitava a gravata e ensaiava expressões de confiança. Eu estava sentada do outro lado da mesa, imóvel, o corpo reto, as mãos sobre o colo. Havia aprendido que, em certos combates, a postura vale mais que a fala. Rodrigo, porém, ainda não tinha aprendido isso, e seria naquele dia que ele pagaria o preço pela arrogância. Quando o juiz começou a leitura do processo, ele manteve o olhar fixo adiante, como se cada palavra fosse uma medalha. O autor alega que a requerida apresenta comportamento rígido e controlador, que demonstra incapacidade de afeto e uso estratégico de recursos financeiros em benefício próprio. Cada frase era uma tentativa de me reduzir. Eu ouvia em silêncio. Não era novidade ser subestimada. O quartel me ensinou isso desde o primeiro dia. O que doía ali não era a acusação, mas a origem dela. O homem que eu ajudei a levantar estava agora me descrevendo como se fosse um fardo, um obstáculo, um erro. E ainda assim, eu respirava em compasso,
como fazia em instrução de tiro. Inspira, segura, solta. Controle, sempre controle. Rodrigo começou a falar. A voz dele saía firme, segura, e por um instante percebi como ele se orgulhava daquela performance. Meritíssimo! Ela é uma mulher difícil, militar, autoritária, não aceita opinião, sempre quis controlar tudo, até o meu dinheiro. Eu tentei fazer dar certo, mas ela me sufocava. Fez uma pausa teatral e completou, com um tom quase ensaiado. E agora quer metade daquilo que nunca foi dela. O juiz o observava em silêncio, anotando algo no bloco de notas. O advogado dele assentia com a cabeça, satisfeito. E foi então que Rodrigo olhou diretamente para mim. O olhar não era mais de marido, nem de homem ferido. Era o olhar de quem acredita que venceu. Ela é só uma soldado de baixo nível, disse, com um sorriso breve, frio. Ela acha que o mundo gira no ritmo da hierarquia. Está acostumada a mandar e a ser obedecida. Agora quer mandar no meu futuro. A frase atravessou a sala como uma lâmina. A mãe dele, sentada atrás, ergueu o queixo com orgulho. Eu permaneci imóvel. Dentro de mim, o que antes seria dor virou um tipo de lucidez gelada. Eu sabia que reagir naquele momento seria dar a ele o que queria, um espetáculo. Então, não reagi. Nenhuma palavra. Só respirei fundo e deixei que o silêncio fizesse o trabalho por mim. O juiz ergueu o olhar, visivelmente desconfortável. Senhor Rodrigo, mantenha o respeito, disse seco. A requerida é servidora pública, tem carreira e méritos próprios. Ele balançou a cabeça, fingindo arrependimento, mas o tom de deboche não se desfez. A sessão prosseguiu. O advogado dele apresentou planilhas, documentos falsamente contextualizados, tentando provar que o sucesso de Rodrigo vinha de mérito próprio. Eu observava cada movimento. As mãos da sogra seguravam firme a bolsa no colo, como se apertassem um troféu. A cada argumento, ela se inclinava um pouco mais, olhando o juiz como quem pede aprovação. Quando chegou a minha vez de falar, levantei. O som da cadeira raspando no chão ecoou alto na sala. Todos me olharam. O juiz perguntou se eu gostaria de responder. Meritíssimo. Eu gostaria apenas de apresentar alguns fatos, disse com a voz firme, controlada. Abri a pasta que trazia comigo. As folhas, organizadas por ordem cronológica, eram minha arma silenciosa. Nenhuma palavra inventada, nenhum exagero. Apenas a verdade, impressa e assinada. Comecei a ler. Em 2017, o autor e eu contratamos o primeiro empréstimo em meu nome, valor de R$68 mil, destinado à abertura da empresa Costa Soluções. Levantei o documento. O autor não possuía histórico bancário nem renda suficiente para aprovação. O contrato está em meu CPF. As parcelas foram debitadas integralmente do meu salário militar até 2019. O advogado dele tentou interromper, mas o juiz ergueu a mão. Deixe-a continuar. Em 2019, financiamos o segundo equipamento para a filial de Santos. O autor declarou no imposto de renda o bem como próprio, mas os comprovantes de pagamento constam em minha conta. Tenho extratos e notas fiscais. Entreguei a pasta ao juiz. A cada folha entregue, via o semblante de Rodrigo mudar. A autoconfiança se transformava em tensão. A respiração acelerada denunciava que ele finalmente percebia o alcance do que eu estava mostrando. A mãe dele se remexia na cadeira, nervosa. Continuei. Quanto às acusações de comportamento autoritário, posso apresentar atestados de conduta, avaliações de superior e subordinados. Nenhum registro disciplinar em 15 anos de carreira. A rigidez que o autor cita é o mesmo senso de dever que me fez sustentar financeiramente os projetos dele. O juiz folheava as páginas com atenção. O advogado de Rodrigo cochichava algo em voz baixa, tentando remendar o estrago. Mas já era tarde. A narrativa estava ruindo. Quando terminei, fechei a pasta com calma e olhei para o juiz. Eu não quero a fortuna dele, meritíssimo, disse pausadamente. Só quero o que é justo. O que construímos juntos com o meu esforço, o meu trabalho e o meu silêncio. A sala permaneceu em silêncio por alguns segundos que pareceram minutos. Até que o juiz recostou-se na cadeira e disse: As partes terão nova audiência de instrução após análise dos documentos. Por ora,
Suspendo o julgamento. Rodrigo não conseguiu disfarçar o nervosismo. Enquanto o juiz recolhia as pastas, ele se inclinou para mim e sussurrou, baixo o suficiente para escapar dos outros. Você acha que isso te faz melhor do que eu? Eu apenas o encarei. Não, Rodrigo. Só mais preparada. A expressão dele endureceu. A mãe tentou intervir, mas o oficial de justiça pediu que se retirassem. Saíram antes de mim, murmurando. Eu fiquei por último, observando a sala vazia. Aquele espaço, que havia sido cenário de humilhação, agora parecia um campo conquistado. Não por vingança, por merecimento. Quando saí do fórum, a chuva tinha parado. O asfalto ainda brilhava, refletindo o sol tímido da tarde. Andei devagar até o estacionamento, com a farda ainda impecável. Lembrei do dia em que Rodrigo me chamou de soldado de baixo nível. Sorri sozinha. Ele tinha razão em uma coisa. Eu era uma soldado. Só que ele esqueceu o que isso significava. Um soldado não se quebra. Recolhe-se, observa, planeja e ataca quando o inimigo baixa a guarda. Nos dias que se seguiram, as notícias circularam entre familiares. A versão deles, claro, era diferente. Segundo a sogra, eu tinha humilhado o filho dela em público. Alguns parentes me mandaram mensagens, tentando entender. Outros preferiram o silêncio confortável da indiferença. Eu não respondia a nenhum, não precisava. A verdade, quando é exposta, não precisa de defensores, só de tempo. Rodrigo começou a evitar o olhar das pessoas. A autoconfiança que o movia parecia se dissipar. A empresa começou a enfrentar problemas, clientes desistindo de contratos, sócios questionando números. Eu assistia tudo de longe, em silêncio. Não porque quisesse o mal dele, mas porque já não cabia em mim a vontade de corrigir o que ele mesmo destruiu. A mãe dele, por outro lado, não aceitava a derrota. Ligava, mandava mensagens, fazia de tudo para recuperar o controle da narrativa. Você vai acabar sozinha, Luísa. Mulher nenhuma vence batendo de frente com homem. A primeira vez que ouvi, quase ri. Ela ainda acreditava que eu tinha lutado contra ele, quando, na verdade, eu só tinha parado de lutar a favor. O julgamento final ainda levaria meses, mas eu já sabia que o essencial estava feito. A humilhação que eles prepararam para mim se voltou contra eles. Não precisei levantar a voz, nem expor a dor. Bastou apresentar provas. A verdade, quando dita sem raiva, tem o peso de um martelo. E naquele dia, cada documento que entreguei foi um golpe que ecoou fundo no orgulho de um homem que acreditava ser intocável. À noite, sozinha em casa, sentei à mesa e abri o mesmo envelope que iniciara tudo. O papel ainda estava ali, dobrado, com meu nome na parte superior e o dele logo abaixo. Li mais uma vez as palavras: pedido de dissolução de união estável. Desta vez, sem dor. Era apenas um registro. Um fim burocrático para um amor que já tinha morrido muito antes do primeiro carimbo. Peguei uma caneta e escrevi atrás, em letras pequenas. Eles me quiseram em silêncio, e foi em silêncio que perdi o medo. Depois dobrei o papel e guardei dentro da pasta vermelha, a mesma que me acompanharia até o último julgamento. Dormir naquela noite foi diferente. Pela primeira vez em anos, não sonhei com retorno, nem com explicações. Sonhei com um campo aberto, o som do mar distante e o uniforme limpo, seco, sem lama. Eu caminhava sozinha, mas não sentia solidão. Era outra coisa, liberdade. E essa palavra, dita dentro da minha cabeça, soava mais doce do que qualquer "eu te amo" que ele um dia disse. Depois da audiência, aprendi a respeitar o poder do silêncio de um jeito que nem os anos de caserna tinham me ensinado. O quartel me ensinara a esperar ordens, a controlar o corpo e a mente diante do caos, mas o que aconteceu depois daquele dia me fez entender que o verdadeiro controle não é sobre o corpo nem sobre a fala, é sobre o instinto. Eu queria gritar, queria dizer a todos o que ele tinha feito, os anos que eu havia sacrificado, as mentiras, as manipulações, as contas pagas com o meu suor, mas não gritei, respirei, porque percebi que o silêncio, quando usado com precisão, fala mais alto que qualquer acusação. E naquele momento, a única linguagem que ainda me servia era a do cálculo. Voltei para casa com a mesma serenidade de quem retorna de uma missão. Os vizinhos observavam com curiosidade. Sabiam que algo estava acontecendo, mas ninguém perguntava diretamente. O ar dentro de casa estava pesado, como se as paredes guardassem ecos de discussões não ditas. Ele já não estava lá.
Tinha saído cedo, provavelmente para se reunir com o advogado, ou para se esconder na segurança da mãe, que continuava tentando controlar a narrativa. Eu sabia que naquele círculo de aparências, a versão deles corria solta, a do empresário enganado pela mulher fria e interesseira. Deixei que corressem. Às vezes, o veneno precisa circular antes de perder o efeito. A primeira coisa que fiz foi organizar meus arquivos. Sentei no chão da sala com a pasta vermelha aberta à minha frente, os documentos espalhados em fileiras precisas, cada um numerado, datado e categorizado. Era quase um ritual militar. Estratégia, análise, disciplina. Separei o que era irrelevante do que poderia se tornar decisivo. Cada extrato bancário, cada e-mail, cada recibo tinha um papel na linha do tempo que eu estava montando. A verdade, para ser incontestável, precisa estar documentada, não sentida. Durante dias, mantive a rotina como se nada tivesse acontecido. Ia trabalhar, cumpria meus turnos, sorria quando necessário e voltava para casa como se aquele processo fosse apenas um ruído distante. Rodrigo, confiante de que havia me desestabilizado, começou a relaxar. Eu percebia nos gestos o descuido, a soberba de quem acredita que já venceu. Ele me olhava com aquela condescendência irritante, o mesmo olhar que se tem diante de um adversário derrotado. Mas o que ele não sabia, o que jamais entenderia, é que uma mulher militar não demonstra cansaço antes da hora. O que ele interpretava como resignação era, na verdade, uma tática. Eu estava recuando, não rendendo. A sogra, por outro lado, não conseguia conter a própria língua. Passava mensagens veladas, ligações longas, insinuações que chegavam até mim pelos cantos. Ouvi dizer que o juiz ficou penalizado com o Rodrigo, coitado. Tão injustiçado. Você devia ter aceitado o acordo e acabado logo com isso. As pessoas estão comentando, Luísa. Isso não fica bem para a mulher da farda. Cada frase era uma tentativa de medir a minha reação. E em todas, a resposta foi a mesma. O silêncio. Nem um áudio, nem um telefonema, nem uma explicação. Nada. Porque eu sabia que elas estavam acostumadas a vencer no grito. E eu só sabia vencer na calma. Nas semanas seguintes, o processo começou a andar. O advogado me mantinha informada, mas eu pedia que falasse pouco. Ela está quieta demais, eu ouvi Rodrigo dizer uma vez, sem perceber que o celular dele ainda estava conectado ao viva-voz do carro. Era uma frase carregada de medo. O silêncio, que antes ele interpretava como fraqueza, agora o deixava inquieto. É assim que se desarma um homem arrogante, não com raiva, mas com ausência de reação. Ele esperava que eu me defendesse publicamente, que eu desabafasse, que eu me traísse. Mas eu já tinha entendido o jogo. Quem fala demais se explica. Quem se explica perde força. O quartel me ensinou que toda ofensiva precisa de um tempo de espera. Há um ponto exato em que o inimigo se convence de que o perigo passou. É nesse momento que o contra-ataque se torna fatal. E eu esperava esse ponto. Enquanto isso, seguia minha vida com uma serenidade quase provocadora. Voltei a correr de manhã. Comecei a frequentar aulas de defesa pessoal com outras mulheres da corporação e, aos poucos, recuperei algo que havia deixado morrer. Minha presença. O corpo, que antes vivia em função de outra pessoa, agora respondia só a mim. O silêncio não era vazio, era reconstrução. Em um sábado qualquer, recebi uma intimação para uma nova audiência. Audiência de instrução e julgamento. Dessa vez, seria a apresentação final das provas. O advogado dele tentou adiar, alegando que precisava de mais tempo, mas o juiz negou. A data ficou marcada para dali a 2 semanas. Rodrigo não falou nada diretamente comigo, mas eu soube que ele estava irritado. Não pela audiência, mas pela maneira como eu parecia tranquila. Ele esperava uma mulher desesperada. Encontrou uma mulher que dormia em paz. Naquela mesma semana, vi uma postagem da sogra, uma foto dela e do filho, sorridentes, acompanhada da legenda: Justiça sempre vence. O ego dela era tão grande que se tornava previsível. Tirei um print e arquivei. Quando a verdade viesse à tona, eu queria ter um registro de cada sorriso arrogante. Não por rancor, mas por lembrança. Às vezes, a memória é o troféu mais silencioso que se pode guardar. Nos dias que antecederam a audiência, eu me concentrei em detalhes. O uniforme que usaria, as pastas devidamente etiquetadas, os horários, os trajetos, nada deixado ao acaso. Enquanto muitos viam aquela postura como frieza, eu sabia que era proteção. A disciplina era o que me mantinha inteira. Eu não podia controlar o que diziam sobre mim,
mas podia controlar como me apresentava diante deles. E essa era a minha maior vantagem. Na véspera do julgamento, Rodrigo tentou me procurar. Ligou, mandou mensagem. "A gente precisa conversar", escreveu. "Não quero que isso vire algo maior do que é." Eu não respondi. No dia seguinte, ele apareceu no portão do meu prédio. Estava diferente, tenso, suado, os olhos fundos. Disse que queria resolver tudo entre nós. Eu apenas o observei, sem abrir o portão. "O tribunal é entre nós, Rodrigo. Lá é o lugar certo para falar." Ele tentou argumentar, mas percebeu que não adiantava. Quando virou as costas, percebi que o homem que um dia amei já não existia. O que restava ali era um corpo movido por medo e orgulho, duas forças que sempre destroem quem as alimenta. Naquela noite, dormi pouco. Não por ansiedade, mas por preparação. Revisei cada documento, cada detalhe da pasta, cada linha das declarações. Ao amanhecer, olhei meu reflexo no espelho. O rosto estava sereno, quase impassível. Passei o batom apenas para marcar a diferença entre o silêncio e a rendição. Não era vaidade, era presença. E ao olhar para mim mesma, pensei: ele vai perceber tarde demais que o silêncio que ele chamou de fraqueza era o som da vitória chegando. A manhã da audiência nasceu com céu claro. Cheguei cedo, uniforme alinhado, pasta em mãos. Do outro lado da calçada, vi Rodrigo conversando com o advogado, gesticulando demais. A sogra, claro, estava ao lado, observando como quem supervisiona um soldado novato antes de uma missão. Ela ainda acreditava que mandava na guerra. Mal sabia que o inimigo que ela escolheu era alguém treinada para resistir ao impossível. Quando chamaram nossos nomes, entrei primeiro. Cumprimentei o juiz, sentei-me e esperei. Eles entraram logo depois, com a mesma altivez da vez anterior. Mas havia algo diferente. O olhar dele já não tinha soberba, tinha desespero disfarçado. O da mãe, por sua vez, tremia de nervosismo. Era visível. A confiança deles estava rachada, e eu seria a fissura final. O juiz iniciou os procedimentos, releu os pontos do processo e pediu que as partes apresentassem os complementos finais. O advogado dele começou a falar, tentando reformular os mesmos argumentos, agora com menos convicção. Falava rápido, misturando justificativas frágeis, tentando transformar a mentira em versão. E foi quando o juiz se virou para mim. "Sargento Luísa, a senhora deseja se pronunciar?" Levantei-me devagar. A cadeira fez o mesmo som arrastado de antes, um eco que pareceu marcar o início de algo maior. Endireitei os ombros, olhei o juiz nos olhos e disse: "Sim, meritíssimo. Eu gostaria de apresentar." As palavras saíram baixas, mas firmes. E naquele instante, mesmo antes de abrir a pasta, eu já tinha vencido, porque o silêncio que eles confundiram com submissão se transformava, diante de todos, em autoridade. Era o momento que eu havia esperado, o ponto exato em que a verdade deixaria de ser defesa e se tornaria sentença. E foi ali, naquele segundo de respiração contida, que o tribunal inteiro percebeu. A mulher que eles tentaram calar tinha acabado de aprender a usar o próprio silêncio como arma. A sala de audiências parecia menor naquele dia, talvez porque cada olhar ali dentro pesasse como concreto. O juiz, o escrevente, o advogado dele, a mãe sentada atrás com a expressão de quem se prepara para saborear uma vitória. Todos esperavam o mesmo roteiro. A mulher abatida tentando se explicar, pedindo piedade ou reconhecimento. O que eles não esperavam era o contrário. Alguém que não precisava mais se defender, apenas expor os fatos, friamente, como quem lê um relatório. Quando o juiz assentiu com a cabeça e me deu a palavra, o som da minha voz cortou o silêncio com a precisão de uma lâmina. "Meritíssimo, eu gostaria de apresentar algumas provas." Houve um murmúrio breve entre os advogados, o ranger de uma cadeira. Rodrigo me observava com um misto de irritação e descrença. A expressão dele era a mesma de quem vê algo que achava impossível acontecer. Peguei a pasta vermelha, coloquei sobre a mesa e comecei a abrir os compartimentos em ordem. Havia preparado tudo com disciplina militar. Cada documento numerado, cada cópia autenticada, cada recibo acompanhado de comprovante bancário. Nenhum detalhe fora deixado ao acaso. "Este é o contrato de empréstimo de 2017. Comecei, entregando a primeira folha. Valor total de R$68 mil, solicitado em meu nome e utilizado integralmente para a abertura da empresa Costa Soluções.
As parcelas foram descontadas do meu contra-cheque durante 2 anos. Aqui estão os extratos bancários correspondentes. O juiz pegou os papéis, leu e fez um gesto para o escrevente anotar. Eu continuei, sem pressa. Este é o segundo financiamento, de 2019, também em meu nome. O equipamento adquirido foi registrado no CNPJ da empresa, mas todas as notas fiscais estão vinculadas à minha conta. O advogado dele tentou interromper, mas o juiz ergueu a mão. A senhora prossegue, disse, firme. Continuei. Este é o comprovante de transferência de R$32 mil, valor referente à entrada do primeiro imóvel da empresa, que o autor declarou como patrimônio próprio. A transferência foi feita da minha poupança, e o recibo tem a assinatura dele. Estendi o papel. E aqui, meritíssimo, estão as conversas de e-mail com o contador da empresa, onde o autor confirma que, abre aspas, a Luísa está cobrindo as parcelas até estabilizarmos o caixa, fecha aspas. A cada documento entregue, o rosto de Rodrigo perdia a cor. A mãe dele, antes ereta e confiante, começou a apertar a bolsa contra o peito. O advogado cochichava freneticamente, folheando papéis que já não serviam de escudo. O silêncio na sala era absoluto. Até mesmo o juiz, que até então mantinha a postura neutra, inclinou o corpo para a frente, com o olhar fixo nas provas. A mais, continuei, sem emoção, apenas método. Aqui estão cópias de transferências para contas pessoais do autor, feitas diretamente da minha conta corrente. Somadas, ultrapassam o valor de R$120 mil, todas com datas, comprovantes e finalidades descritas. E, finalmente, o registro do empréstimo feito no ano passado, no valor de R$80 mil, em que o autor falsificou minha assinatura. Um burburinho atravessou a sala. O advogado dele levantou-se abruptamente, mas o juiz cortou com uma só frase. Sente-se, doutor. Isso é grave. Rodrigo me olhou incrédulo, os olhos arregalados, as mãos trêmulas. O homem que me chamou de soldado de baixo nível agora parecia pequeno demais para o próprio terno. Ele tentou falar algo, mas o juiz o interrompeu. O senhor se pronunciará quando for solicitado. Olhei para ele por um segundo, não com raiva, com pena, porque naquele momento percebi o que de fato o destruía. Não era a perda financeira, nem a possibilidade de condenação. Era o fato de que eu, a mulher que ele acreditava controlar, estava ali, calma, precisa, imperturbável, desmontando tudo o que ele construiu sobre mim. Continuei. Meritíssimo. Não me oponho à separação. Já aceitei que certas alianças morrem antes da assinatura do divórcio. Só peço o reconhecimento da minha parte no que foi construído com o meu dinheiro e a minha renúncia. Não busco fortuna. Busco justiça. Quando terminei, fechei a pasta e recuei um passo. O juiz pediu que o perito analisasse os documentos anexados. O advogado de Rodrigo balbuciava desculpas. Tentava argumentar que eu estava interpretando equivocadamente as transações. O juiz o cortou de novo. Doutor, isso é questão de prova material, não de opinião. Rodrigo, até então calado, finalmente falou com a voz rouca. Ela está fazendo isso para me destruir. Sempre foi assim, controladora, vingativa. Não suporta ver o meu sucesso. O juiz o interrompeu de novo, mais firme desta vez. O senhor deveria agradecer por ela ter sustentado esse sucesso, ao menos segundo o que os documentos mostram. A sala ficou muda. Foi nesse momento que eu percebi que a humilhação havia trocado de lado. Ele, que me reduziu a uma soldado, agora era o réu moral diante de todos. A mãe, pálida, se levantou e saiu discretamente, tentando escapar do olhar das pessoas. E eu, que sempre temi o peso da palavra derrota, percebi ali que a vitória não tem som, ela apenas acontece, e quem perde é o primeiro a percebê-la. Quando o juiz encerrou a sessão, pediu que eu aguardasse do lado de fora. Sentei-me no corredor, a pasta no colo, e fiquei observando as pessoas passarem. Por um instante, pensei nos 7 anos que antecederam aquele dia. 7 anos de trabalho, de sacrifício, de renúncia. Tudo se resumia àquele momento em que o papel, frio e impessoal, finalmente falava por mim. Não precisei chorar, nem gritar, nem convencer ninguém. Bastou mostrar. E no fim, talvez fosse isso que sempre me diferenciou de Rodrigo. Ele construiu aparência. Eu construí prova. Quando saí do fórum, o sol estava alto. Peguei o celular e vi dezenas de mensagens. Algumas de colegas do quartel, outras de conhecidos curiosos com o desenrolar do processo.
Apaguei todas. Não devia explicações a ninguém. Aquela história era minha, e agora estava encerrando o último ato do que eles haviam começado. No caminho de volta, parei o carro em frente à antiga sede da empresa. As janelas estavam fechadas, o letreiro um pouco apagado. Lembrei de quantas vezes passei ali à noite, cansada, trazendo comida para ele e para os funcionários, acreditando que aquilo era nosso. O eco daquele engano já não doía, apenas confirmava o quanto o amor, quando não é recíproco, se torna uma forma disfarçada de servidão. Eu servi por anos, mas agora, finalmente, me desligava da farda emocional que me mantinha atrelada àquilo. Dias depois, o juiz emitiu uma decisão provisória, bloqueio de bens e análise pericial dos contratos. Rodrigo teve de entregar documentos, contas, extratos. E cada vez que tentava se justificar, mais contradições surgiam. A imprensa local, que antes exaltava o empresário de sucesso, começou a noticiar discretamente o processo judicial. Ele começou a se esconder. A mãe, que antes posava com ele em fotos sorridentes, sumiu das redes. O castelo de vidro que construíram começou a trincar, e eu pela primeira vez não senti satisfação, apenas alívio. Na semana seguinte, recebi uma ligação do advogado. Parabéns, sargento. A decisão deve sair em breve. A senhora conseguiu algo raro, respeito em tribunal. Agradeci com um simples obrigada e desliguei. Respeito. Era só isso que eu queria desde o começo. À noite, sentei-me na varanda com uma xícara de café. O som distante do trânsito se misturava com o canto de um grilo. Pensei em tudo. Nas madrugadas em claro, nas humilhações disfarçadas de brincadeira, nas risadas dele e da mãe. E percebi que o que mais me fortalecia agora era o silêncio. Aquele mesmo silêncio que usei como estratégia tinha se tornado um abrigo. Dentro dele, eu podia respirar sem precisar explicar nada a ninguém. Antes de dormir, abri o bloco de anotações que vinha mantendo desde o início do processo. Na última página, escrevi: eles falaram alto o suficiente para que todos ouvissem a mentira. Eu apenas esperei o momento de mostrar a verdade. E a verdade, quando chega, não grita, apenas destrói. Fechei o caderno, apaguei as luzes e deixei o silêncio preencher o quarto. Porque ali, sozinha e em paz, eu finalmente entendi que não era mais a mulher que precisava provar algo. Era apenas alguém que havia sobrevivido à tentativa de ser apagada. E sobreviver, às vezes, é a forma mais sofisticada de vitória. A sentença ainda não havia saído, mas a verdade já estava solta no mundo, e ela se espalha rápido quando é incontestável. Bastou uma semana para que as primeiras rachaduras começassem a aparecer na imagem imaculada de Rodrigo. O empresário promissor virou, de repente, o réu em investigação patrimonial. E a mesma sociedade que aplaudia seus discursos sobre mérito e sucesso passou a cochichar em mesas de café. Não porque queriam justiça, as pessoas raramente querem justiça, mas porque adoram o som da queda de quem se achava intocável. O primeiro sinal veio discretamente. Uma reportagem curta, publicada num portal regional, mencionava um conflito judicial envolvendo desvio de recursos entre sócios de uma empresa de tecnologia. O texto não citava nomes, mas bastava conhecer um pouco da cidade para entender de quem falava. Rodrigo tentou abafar. Ligou para contatos, ameaçou processos, mas a semente já estava plantada. Dias depois, outro site foi mais direto. Empresário investigado por fraude em contrato conjugal. A palavra fraude grudou nele como tatuagem. Nenhum desmentido poderia limpá-la. Eu li as matérias em silêncio, com a calma de quem observa de longe um incêndio que já não tem nada a ver consigo, não por prazer, mas por justiça. Era a primeira vez que o mundo via o Rodrigo que eu conhecia, o homem que vivia de aparências, alimentado por elogios e bajulações, mas sem coragem de encarar o espelho quando a verdade aparecia. A mãe dele, fiel ao costume, não demorou a reagir. Postou nas redes uma sequência de frases longas e dramáticas. A inveja destrói famílias. Nem sempre o uniforme esconde a falta de amor. Meu filho sempre foi generoso, mas foi traído por quem devia protegê-lo. Havia fotos antigas, sorrisos posados, legendas cheias de Deus e moralidade. As pessoas comentavam, divididas. Alguns a defendiam. Outros, os que viram os documentos, apenas digitavam: nem tudo que reluz é ouro. Eu não respondi. Não me pronunciei. Não expliquei nada. Continuei indo trabalhar, cuidando da rotina, observando de longe o desmoronar lento daquilo que um dia me excluiu. Aprendi que às vezes a vida não cobra com fúria.
mas com tempo. E o tempo é um cobrador silencioso, mas infalível. Rodrigo começou a me procurar de novo. Primeiro, por meio de mensagens curtas, pedindo diálogo. Depois, com telefonemas. Precisamos conversar civilizadamente, Luísa. Isso está fugindo do controle. Eu não atendia. Ele tentou através de amigos, depois de colegas em comum, até um dia em que apareceu de repente na portaria do quartel. Estava abatido, o rosto sem o brilho arrogante de antes. Pediu para me ver, e o soldado da guarita avisou. Eu desci, não por saudade, mas por disciplina. Ele merecia ouvir o som do próprio eco. Quando o vi, entendi o que restava dele. Um homem oco. O orgulho havia secado tudo o que havia dentro. Luísa, eu sei que exagerei. Eu não devia ter deixado as coisas irem tão longe. As mãos dele tremiam. Eu não quero guerra. Eu quero encerrar isso de forma digna. Eu o encarei por alguns segundos e então respondi. Dignidade é algo que não se encerra, Rodrigo. É algo que se tem ou não se tem. E você abriu mão da sua no dia em que me chamou de soldado de baixo nível. Ele baixou os olhos. Tentou justificar, como sempre fazia. Disse que estava mal orientado, que a mãe havia influenciado demais, que o advogado exagerou nas palavras. Eu o ouvi até o fim, sem interromper. Quando terminou, respondi o que há meses ensaiava em silêncio. Você confundiu ajuda com obrigação, amor com servidão e justiça com vingança. E agora quer encerrar tudo como se fosse uma página? Rodrigo, você não está perdendo o casamento. Está só colhendo o que plantou. Ele não respondeu. Apenas assentiu, como quem aceita a sentença sem palavras. Vi o exato instante em que entendeu que já não havia volta. E naquele olhar vazio, encontrei o tipo de paz que não vem da vingança, mas do distanciamento. Depois desse encontro, nunca mais nos falamos pessoalmente. A comunicação passou a ser intermediada por advogados. O processo seguiu seu curso natural. O juiz, após análise, reconheceu minha contribuição majoritária na formação do patrimônio e determinou que metade dos bens permanecesse sob minha posse até a liquidação total. Foi a decisão mais simples e devastadora possível, porque ela não apenas redistribuiu o que era material, mas desfez o castelo simbólico que Rodrigo havia construído sobre mim. A notícia correu rápido. A mesma imprensa que o exaltava, agora o retratava como exemplo de alerta sobre ética conjugal e financeira. Os ex-sócios começaram a se afastar. Um deles, num café, me encontrou por acaso e apenas disse: ele achava que estava acima de tudo, devia ter ouvido você. Eu apenas sorri. Não havia nada a acrescentar. A mãe, por outro lado, manteve-se fiel ao papel que escolheu, o da vítima. Disse a todos que a nora destruiu o filho por vingança. Passou a frequentar a igreja mais do que nunca, rezando alto o suficiente para que os outros ouvissem. Mas havia uma diferença agora. Pouca gente acreditava. As pessoas aprendem rápido quando o disfarce cai publicamente. E o dela caiu com a mesma elegância que ostentava nas jantas e nas fotos. Enquanto isso, eu comecei a reconstruir o que restava de mim. Mudei de casa. Não por medo, mas por limpeza emocional. Quis um lugar menor, silencioso, com espaço apenas para o essencial. Levei poucos móveis, meus livros, a pasta vermelha e uma moldura com uma foto antiga. Eu, ainda jovem, de uniforme, sorrindo no pátio do quartel. Guardei na sala. Não por nostalgia, mas como lembrete. Aquela mulher ainda existia. Só estava encoberta por 7 anos de silêncio e renúncia. Com o tempo, o telefone parou de tocar. As mensagens cessaram. A poeira começou a baixar. E pela primeira vez, o silêncio que antes era estratégia virou companhia. Aprendi a acordar sem a urgência de provar nada, sem medo de quem poderia estar tramando contra mim. Descobri um prazer simples, o de existir sem ser observada. No quartel, comecei a assumir novas funções. Passei a treinar recrutas mulheres, especialmente as que vinham de contextos difíceis, como o meu. Sempre dizia a elas: o fardamento ensina a hierarquia, mas o respeito a si mesma é aprendido na dor. Elas ouviam em silêncio, talvez sem entender completamente, mas um dia entenderiam. Rodrigo, aos poucos, desapareceu da vida pública. Soube, por terceiros, que vendeu a empresa para cobrir dívidas, que a mãe teve um colapso nervoso, que se mudaram de cidade. Não senti alegria, senti encerramento, porque o fim real de uma história não vem quando o outro sofre.
Vem quando a gente já não precisa saber mais nada. Certa noite, meses depois da última audiência, recebi um e-mail, sem assunto. O remetente era ele, apenas uma frase. Agora entendo o que você quis dizer sobre silêncio. Não respondi. Não por desprezo, por respeito. Ele finalmente tinha aprendido o que eu passei anos tentando mostrar. Nessa mesma noite, sentei na varanda e escrevi no meu diário. Não precisei destruir ninguém. Só deixei que o tempo mostrasse quem realmente era quem. A verdade não se vinga. Ela apenas espera. E pela primeira vez, fechei aquele caderno com a sensação de missão cumprida. Não uma missão militar, mas humana. Eu tinha vencido a guerra mais difícil de todas. A de continuar de pé sem precisar que ninguém reconhecesse o mérito. No dia seguinte, acordei cedo. O sol nascia com aquele tom laranja de começo de ciclo. Coloquei o uniforme, amarrei o cabelo e, antes de sair, me olhei no espelho. A mulher que me olhava de volta não era mais a soldado de baixo nível, nem a esposa que financiou o sonho de outro. Era alguém que havia atravessado o fogo e aprendido que algumas vitórias só são possíveis quando a gente aceita o silêncio como forma de fala. Sorri, respirei fundo e saí. Não havia mais guerra, nem tribunal, nem passado que pesasse. Só o som firme das minhas próprias botas no chão e o eco da certeza de que, finalmente, eu caminhava sozinha, mas nunca mais pequena. Os meses seguintes foram um terreno calmo, estranho e fértil, como o campo depois da chuva. As coisas finalmente pararam de desmoronar, e pela primeira vez em muitos anos, eu percebi o que era estar parada sem estar à deriva. Não havia mais advogados me ligando, nem audiências marcadas, nem mensagens de parentes tentando conciliar. O barulho que antes preenchia cada segundo da minha vida havia cessado, e no lugar dele, cresceu algo que eu nem lembrava mais como soava. A minha própria respiração. Demorei a me acostumar com o silêncio. No começo, ele parecia um visitante incômodo, desses que chegam sem avisar e não vão embora. Era o mesmo silêncio que me cercava nas madrugadas em que ele ainda dormia ao meu lado, e eu encarava o teto, me perguntando quando exatamente o amor havia virado dívida. Mas com o tempo, o silêncio mudou de forma. Deixou de ser ausência e passou a ser presença, uma companhia serena, madura, quase física. A solidão, quando é escolhida, não pesa. Ela apenas acomoda. O processo terminou oficialmente em uma manhã comum. O advogado me ligou para dizer que a sentença havia sido publicada. A partilha ficou como o juiz determinara: metade dos bens, restituição parcial do empréstimo e reconhecimento das irregularidades cometidas por Rodrigo. Eu agradeci com um simples entendido. Nenhum brado de vitória, nenhuma comemoração, só uma sensação de que o que precisava ser feito estava feito. Desliguei o telefone e, sem pensar muito, vesti o uniforme e fui caminhar até o quartel, mesmo estando de folga. Precisava ver aquele portão, aquele símbolo que um dia foi refúgio e depois lembrança, agora se tornando outra coisa, uma espécie de espelho. Ao atravessar o portão, cumprimentei o sentinela, que me olhou com surpresa. "De folga, sargento?" perguntou. "Sim", respondi. "Mas às vezes a gente volta para lembrar de onde veio." E ele sorriu, sem entender completamente, mas com respeito. Entrei no pátio vazio. O vento batia nos mastros e fazia as bandeiras se moverem com suavidade. Fechei os olhos por um instante e deixei o som me envolver. Era o mesmo som de quando eu tinha 20 anos e acreditava que o mundo podia ser moldado pela vontade e pela coragem. E, de certo modo, podia. Só que eu não sabia, naquela época, que o mundo também pode ser moldado pelo silêncio. Voltei para casa no fim da tarde. O sol entrava pelas janelas novas e o cheiro de tinta fresca ainda pairava no ar. A casa era simples, menor que a anterior, mas tinha algo que nenhuma das outras jamais teve: leveza. Era um espaço sem memórias que me encolhessem, sem vozes que me diminuíssem, sem promessas penduradas nas paredes. Tudo ali pertencia a mim, até o vazio. Fiz um café, sentei na varanda e comecei a escrever. Não um diário dessa vez, mas algo mais próximo de um relatório íntimo, como os que se faz depois de uma missão. No topo da página escrevi: conclusão. Missão concluída sem baixas. Sorri ao perceber o trocadilho involuntário. Porque sim, eu tinha sobrevivido. E ao contrário do que eles queriam, saí inteira. Nos dias seguintes, comecei a organizar minha vida em outra lógica. Cortei gastos, reorganizei horários e voltei a estudar. Fiz um curso de gestão pública dentro da própria corporação. Não porque precisava de promoção, mas porque queria me sentir em movimento de novo.
O aprendizado me devolvia algo que o casamento tinha me roubado: curiosidade. Era bom olhar para frente sem medo, sem pedir licença. Era bom lembrar que a farda nunca foi uma prisão, e sim uma escolha. Aos poucos, comecei a ser convidada para palestras e rodas de conversa sobre mulheres nas Forças Armadas. No começo, recusava. Dizia que não tinha o que dizer, mas um dia aceitei. Era uma tarde quente, num auditório simples. Falaram antes de mim oficiais experientes, gente que tinha servido fora do país, participado de missões, enfrentado guerras reais. Quando chegou minha vez, fiquei em pé diante do microfone e hesitei por alguns segundos. Depois, respirei fundo e falei: a gente acha que as batalhas são sempre contra o inimigo externo, mas algumas das mais difíceis são travadas dentro de casa, dentro da própria pele, dentro do silêncio. E quando você vence essas, nenhuma outra te derruba. O público ficou em silêncio. E eu sorri, porque entendi que, às vezes, as palavras mais simples são as mais certeiras. Ao final, algumas mulheres me procuraram, olhos marejados, contando histórias parecidas. Traições, desvalorização, abandono, todas com o mesmo denominador comum: a dificuldade de ser mulher em um mundo que ainda espera obediência onde existe força. Ouvi cada uma delas com respeito e percebi que, de certa forma, estávamos todas conectadas, cada uma lutando sua guerra particular, com armas diferentes, mas o mesmo fardo. À noite, ao chegar em casa, tirei o uniforme e fiquei um tempo olhando para ele, pendurado no cabide. Era o mesmo tecido que um dia me fez sentir pequena. Agora era o símbolo do contrário. A farda, percebi, não é o que te define, mas o que te lembra de quem você é, quando o resto tenta te apagar. Toquei o tecido e, sem pensar, disse em voz baixa: missão cumprida. Alguns dias depois, recebi uma correspondência inesperada. Era um envelope pardo, sem remetente. Dentro, um papel dobrado e uma fotografia. Na foto, Rodrigo e a mãe, sentados em um banco de praça, os rostos tensos. No verso, uma frase escrita à mão: espero que você esteja bem. Sei que não merece um pedido de desculpas, mas deixo um. Por tudo. Li sem raiva, sem perdão, sem emoção. Só com entendimento. Fechei o envelope e o coloquei dentro da pasta vermelha, a mesma que me acompanhou durante todo o processo. Guardei no fundo de uma gaveta, não como lembrança, mas como registro. A história dele terminava ali. A minha continuava. Com o tempo, aprendi a rir de novo. Um riso leve, que não precisa de plateia. Aprendi a cozinhar só para mim, a escolher flores para o meu apartamento, a dormir sem precisar deixar a luz acesa. Pequenas vitórias diárias, mas cada uma com o peso de uma conquista de guerra. Comecei a viajar em folgas curtas, visitar lugares simples. Num desses passeios, parei em uma praia deserta, o mesmo tipo de cenário que eu sonhava quando ainda morava na casa grande, mas nunca tinha coragem de ir sozinha. Tirei as botas, senti a areia fria sob os pés e fiquei olhando o mar. Pensei em tudo o que tinha acontecido, nos anos que me trouxeram até ali, e percebi que a paz não vem quando o outro paga, mas quando você deixa de dever a si mesma. Fiquei um tempo observando o horizonte, até o sol começar a descer. Então escrevi na areia, com a ponta dos dedos: fim da guerra. A maré apagou em poucos segundos. Sorri, porque percebi que o verdadeiro fim não precisa ser permanente para ser real, basta que exista dentro da gente. Voltei para casa naquela noite com o vento batendo no rosto e a sensação de que, pela primeira vez, eu não estava fugindo de nada, apenas indo em direção a mim mesma. Fechei as janelas, fiz chá e sentei no sofá, olhando o reflexo da rua na vidraça. A mulher que me olhava de volta do outro lado do vidro parecia mais velha, mais calma, mais dona de si. E eu soube, com a clareza de quem já viu o pior, que não precisava de ninguém para confirmar o que me tornei. Antes de dormir, olhei para o teto e sussurrei, sem lágrimas, sem peso. Eu sobrevivi e dormi profundamente, sem sonhos, sem lembranças, sem ruídos. Na manhã seguinte, o despertador tocou. O sol entrava pelas frestas, dourando o chão. Coloquei a farda, prendi o cabelo e peguei o café. Antes de sair, olhei o espelho uma última vez e vi refletida não uma mulher ferida, mas uma mulher inteira. Alguém que aprendeu, com dor e paciência, que a disciplina mais difícil de todas é a de continuar acreditando em si,
quando o mundo inteiro tenta convencer do contrário. E ao sair, senti o peso doce da liberdade, aquela que não vem com aplausos, mas com o som das próprias botas firmes no chão, marcando passo rumo a um futuro em que eu não era mais a mulher que amou errado, nem a que foi traída, nem a que foi humilhada. Era só eu, a militar, a mulher, a sobrevivente. E isso finalmente era o suficiente.